porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, para aqueles que confiam na palavra. Mas eu bem sei, eu sei que a minha, aleluia, só para aqueles que têm certeza mesmo, cante novamente, declare, diga isso para que o inferno possa ouvir, porque Ele vive. Porque Ele vive. Não é pessoas, não é estrutura, não é lugar bonito, é Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas, em nome de Jesus. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei, Senhor. Quantos foram achados por Ele, dê um glória a Deus, aleluia! O Senhor é bom demais, glória a Deus, aleluia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Salmos, no capítulo 92. Eu estou sem nenhuma referência de retorno aqui em cima, eu estou só pela graça e misericórdia, no rumo. Então você nos perdoe, nós estamos ainda ajustando algumas coisas, então ainda está sendo ajustado o som, enfim, então peço perdão para quem está nos visitando, estamos nos adaptando a esse local, é uma realidade em que, como eu acho que deu para perceber muito claro, né? Nós nunca imaginamos e pensamos estar num ambiente como esse. O vídeo fala exatamente de uma palavra profética liberada, no dia 21/4/2024, e eu estava ali e me lembrei, falei, eu preciso ver onde é que foi a data do contrato assinado. E o contrato assinado para dar início a essa obra foi no dia 3 de setembro de 2024. 7 meses depois, faz assim, ó, nós estamos aqui. Não, bate o pé forte aí, diz assim, ó, nós estamos na casa nova. É nossa, para a honra e glória do Senhor Jesus. E antes de eu falar ou começar a palavra, o sermão dessa noite, às vezes você pode pensar assim, pastor, mas a igreja de vocês tem dinheiro, né? Meu Deus, né? Olha, irmãos, quando nós assinamos o contrato, nós fizemos uma reunião, nós apontamos um destino, nós trouxemos uma realidade e começamos a agir. A igreja entrou em oração, a igreja entrou em clamor, fez a sua parte. Nós conseguimos um valor para começar, então nós conseguimos. E eu quero dizer para você que você está sentado, você está vendo, você está sentindo um ar fresco, no lugar onde nós não devemos absolutamente nada. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Isso é milagre, isso é milagre, isso é milagre. Nós não precisamos vender cachorro-quente, nada contra quem vende. Nós não precisamos fazer rifa de nada. Nós não precisamos pedir nada, nós não precisamos fazer nada disso. Nós apenas confiamos que Ele é o Senhor e Ele tem tudo em suas mãos, aleluia. Irmãos, todo o recurso que você está vendo aqui, ó, tudo, da caixa de som a esse vinílico,
Deus fez e abriu as portas e o povo está aqui hoje para a honra e glória do Senhor Jesus. Aí você fala assim: pastor, mas as entradas da igreja então caíram. Diga, faz assim, ó. Onde Deus aponta, Ele paga a conta. Os irmãos permaneceram fiéis e assim serão em nome de Jesus. Nós temos um entendimento, o Senhor vem falando isso conosco há mais de 5 anos. Nós não paramos o culto para falar sobre dízimo e oferta. É um entendimento que o Senhor deu para nós. E temos visto esse fruto, porque nós entendemos que dízimo e oferta é algo espontâneo do coração. Se você entregou a sua vida a Jesus, o resto é resto. O resto é resto. Que o Espírito Santo te guie a essa verdade. Lembre-se, Romanos diz que os verdadeiros filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Eu não preciso de maneira alguma forçar você a nada. O Espírito Santo te conduz se você estiver perto, em nome de Jesus. Amém? Queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Salmo capítulo 92, nós vamos ler o versículo 1 e 2. Salmos capítulo 92, versículo 1 e 2. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Quem não trouxe Bíblia tem aqui no Data Show. Se você tem a sua, acompanhe. Mas diz assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Amém? Antes de você sentar, feche seus olhos. Pai, nessa noite onde nós estamos aqui para louvar a Ti, declarar o Senhor como único e suficiente de nossas vidas, em tudo que vamos e pensamos, o Senhor está na frente. Então, Senhor, eu quero nessa noite que a Tua palavra, Senhor, venha falar aos nossos corações de uma maneira única, verdadeira. Senhor, que nada venha nos atrapalhar, que nada venha tirar o foco que és Tu nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem se sentar. Peço aí os irmãos do som, nos ajude. Com bastante atenção, fique focado. E eu prometo ser breve, porque nós temos mais coisas a serem feitas. Tem mais gente aí que tá precisando de lugar aí? Como é que faz? Tá precisando de lugar? Quem é adolescente, jovem, que quer sentar aqui nas pontas, nas cadeiras aqui, ó? Não? Tá tudo certo? Ah, então beleza. Desculpa. Vamos lá. Quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, eu sempre procuro, de uma maneira objetiva, contemporizar ela, trazer para uma aplicação na nossa vida. Eu sei que, de alguma maneira, cada um tem uma forma de entender o que é gratidão. Cada um se expressa de uma maneira a gratidão. Cada um tem um foco específico quanto a isso. Eu quero falar do entendimento que eu tenho, daquilo que o Senhor tem ministrado na minha vida nesses dias. Uma compreensão clara de que a gratidão é como se fosse uma das provas, e é mesmo a prova de alguém que entende que Cristo é na sua vida. Eu penso que o verdadeiro cristão, aquele que reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, ele tem por uma, digamos assim, um estilo de vida, uma formação, uma maneira de caminhar diferente. Porque realmente ele não foi levado como alguém arrastado a aceitá-lo. Pelo contrário, a palavra deixa clara, ele está no nosso coração, ele está à porta batendo. E se a gente abrir, ele vai entrar e vai fazer morada. E além de tudo isso, não é que ele vai fazer por mim nas coisas que eu preciso fazer. Não, pelo contrário, ele comigo eu posso fazer todas as coisas. E quando a gente para e analisa tudo que nós estamos vivendo e aquilo que nós estamos vendo nos dias de hoje, parece que esse nome gratidão, ele tem sumido da boca e da vida das pessoas. Elas têm de alguma maneira perdido essa essência, porque sabe, a vida hoje, cada dia mais, a gente conta o tempo onde a gente está na correria, ou seja, não, sabe, meu Deus, o meu tempo está corrido, e tudo meu é corrido, tudo é corrido, tudo é corrido, e a gente perde o prazer das coisas pequenas.
O prazer da realização de ter, por exemplo, entender que os filhos, por exemplo, não são meus, filhos são herança do Senhor. Então eu preciso cuidar daquilo que Deus me deu para cuidar. Então eu preciso voltar o meu coração para dentro daquilo que é importante, para dentro da minha casa, para dentro do meu casamento, para dentro da criação dos meus filhos, para a realidade daquilo que verdadeiramente importa diante do Senhor. Nós sermos aqui a expressão exata de Deus na terra. Nós entendemos, e isso é uma verdade bíblica, que eu e você, nós fomos formados, nós fomos criados, nós fomos feitos para o louvor do Senhor. Tudo que eu e você temos hoje, tudo aquilo que possuímos, tudo aquilo que de alguma maneira Deus fez, tem um sentido de passar adiante. Não pode ficar só conosco. Sabe, a conversão em Cristo Jesus é uma realidade presente para aqueles que têm entendido que se eu andava de um jeito, diante do Senhor, eu não posso mais caminhar dessa forma. E aqui quando o salmista fala, esse texto, é muito interessante que o contexto dele é justamente desse louvor e dessa gratidão, num ambiente onde Deus tinha feito todas as coisas. Aqui no Salmo 92, é basicamente o Senhor louvando, ou seja, abrindo, o salmista trazendo uma verdade de louvor e adoração a Deus, por tudo que Ele já tinha feito. E quantos de nós, eu e você, temos milhões de motivos para agradecer, mas parece que os nossos olhos só estão naquilo aonde a gente não consegue fazer. A gente é murmurador, a gente reclama de tudo. Eu aprendi nessa construção que não é problema, são desafios a ser superados. Fui ministrado nessa construção várias vezes. Nós não temos problema, nós temos desafio. Você pode dizer para a pessoa do seu lado: você não tem problema, você tem um desafio. Por mais que o seu problema seja grande aos seus olhos, por mais que as situações estejam fora do controle, são desafios. Porque o Senhor está conosco, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor Ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia, sim ou não? Só que basta eu e você entender essa essência de gratidão em nossas vidas, que precisa ser explícita em todos os momentos. Não pode ser, eu costumo dizer que algumas coisas não são momentos. Uma pessoa que é grata, ela não é grata pelo momento, ela é grata por uma vida. Uma pessoa que ela é grata, ela não é grata só porque ela está com a conta lá cheia, azul. Ela não é grata porque talvez em algum momento o sobrenome fez valer alguma coisa. Ela não é grata porque talvez ela tem bens, riqueza. Não, ela é grata porque primeiramente, faz assim comigo, ó, e solta. Ela tem um fôlego de vida. E nós vemos uma geração hoje que parece que ter a palavra gratidão na boca, ela precisa ter um bom carro, ela precisa ter a excelente casa, ela precisa ter, sabe, o status de que todo mundo a conhece, bate nas costas e diz assim: ah, fulano de tal é legal. Não, isso não é gratidão. A gratidão é em todo o tempo, em fora de tempo, em momentos, em todos os lugares, porque tem que ser um estilo de vida. Não existe grato pela metade, existe a pessoa grata. Você diz, bota a mão no ombro do seu irmão e diga assim: eu profetizo gratidão na sua vida. A gente precisa entender, porque o salmista fala justamente isso, ó, anunciar de manhã a tua misericórdia e de noite a tua fidelidade. Irmão, nós temos um Deus que todos os dias, eu sempre digo isso, todos os dias, Ele renova as nossas misericórdias. Porque sabe que a gente sozinho não consegue. Por mais que você seja uma pessoa que faça muita caridade, as pessoas confundem caridade com amor e não tem, sabe, faz parte, mas não é só porque você dá cesta básica, 10 por mês, sabe, faz visita para os velhinhos, ajuda no hospital, e sabe, isso é bom, é legal, é bonito, mas existe um caminho, que é Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Se você não entregar a sua vida a Jesus como único e suficiente Salvador, você é uma pessoa de muitas caridades, e todos vão achar bonito isso, mas diante de Deus, você precisa se entregar a Ele. Isso é gratidão. O que o salmista está dizendo e deixando claro é que essa expressão de gratidão na sua vida era algo que ele fazia durante todo o dia, porque no final do dia ele dizia assim: Senhor, Tu és fiel, Tu foste fiel. Irmão, quantas vezes durante o dia você vê livramentos do Senhor? Eu estava andando, rapaz, caiu um negócio do meu lado, eu vi um cara fazendo isso. Você abre o jornal, é uma desgraça. Você vai no Instagram, é aquela coisa. E você chega em casa, abraça seus filhos, sabe, dá um cheiro na esposa,
agradece pela noite e vai dormir. Agora pensa comigo, quantos livramentos Deus te dá e você nem vê? Quantos livramentos você recebe e você não vê? É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. E eu quero falar sobre 3 níveis de gratidão, ou 3 exemplos de gratidão na Bíblia. O primeiro é muito conhecido, está lá em Lucas 17, do versículo 11 ao 19. Lucas, no capítulo 17, do versículo 11 ao 19. Aqui fala, o contexto é 10 leprosos. 10 pessoas que naquele momento tinham a lepra, e era vergonhoso para ela. Era muito ruim sair na rua, porque havia lepra. Imagina, era uma doença horrível, e realmente é desagradável. Mas a Bíblia diz que houve ali, no versículo 11 em diante, diz assim, Lucas 17, do 11 ao 19. Obrigado, meu querido. Diz assim a palavra do Senhor: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Diga assim comigo: foram purificados. 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Quem pode dar um glória a Deus aí bem alto? Versículo 16. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Olha só, versículo 17. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Versículo 19, todos aqui conhecem. Jesus disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Preste atenção, meu querido, nesse texto, nesses versículos, eu quero falar 3 pontos muito interessantes que me saltaram aos olhos. O primeiro é que quando Deus age, é necessário louvar a Ele em alta voz. Quantos de nós recebemos uma graça divina? Quantos de nós hoje podemos dizer que temos um casamento ajustado por causa do Senhor? Quantos de nós hoje podemos dizer que a nossa vida pregressa, o nosso passado era uma coisa ruim e hoje o Senhor restaurou? Sabe, queridos, eu vejo hoje pessoas acanhadas com aquilo que Deus fez na vida. Pessoas que, em vez de proliferar, ou seja, talvez não seja essa palavra, mas talvez de manifestar essa gratidão, elas preferem perder muito mais tempo em discutir se A ou B é melhor para o Brasil. Elas preferem 1000 vezes ir para a rede social e acusar e entrar em discussão do que dizer do que Deus fez na vida delas. Esses homens, eles foram, levados todos juntos a um lugar de encontro com o Senhor, e a Bíblia deixa claro, havia um clamor da parte deles. Quantos de nós clamamos por coisas, quantos de nós clamamos por soluções, queremos que seja resolvido, e quando resolve a gente conta para 2, 3, diga para a pessoa do seu lado: eu profetizo em nome de Jesus, que a partir dessa noite, a gratidão do Senhor na sua vida será conhecido por onde você passar. Você tem que falar de Deus, você tem que falar da gratidão do Senhor, você tem que mostrar isso. Nós precisamos entender, irmãos, que a palavra do Senhor diz que a criatura aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Se eu e você não aprendermos a dar valor ao que importa de fato, a gente vai dar valor a outra coisa que não importa. Sabe, nós precisamos entender que nós vivemos os últimos dias de Cristo, de Jesus, da igreja de Jesus Cristo na terra. Quem crê assim, diga amém. Jesus está voltando. Os sinais mais do que nunca estão sendo, confirmados dia após dia, momento após momento. Nós não podemos perder tempo em querer esconder aquilo que Deus fez na nossa vida. Eu quero deixar claro o que o Senhor fez na minha vida. Você quer também? Então levante a mão e diga assim: eis-me aqui, Senhor. O segundo ponto é: tudo o que era vergonha na vida desses homens, desse homem, voltou e passou a ser alegria.
Sabe, tem um texto em Isaías que fala que o Senhor então trará dupla honra. Irmãos, eu entendo que no processo da nossa caminhada cristã ou da nossa vida, tem coisas que nós pisamos na bola. Eu tenho coisas que eu olho para o meu passado e digo assim, poxa, não deveria ter feito assim. Tem coisas que eu poderia fazer de outra forma, poderia fazer de outro momento, tem coisas que eu me arrependo demais. Isso se tornou, sabe, literalmente assim uma mancha na minha vida. Só que eu parava e eu dizia assim, mas peraí, se o meu Deus é infinito em amor e misericórdia, eu vou entender que isso que aconteceu na minha vida agora vai ser uma marca de transformação. E aqui eu não estou falando nenhuma palestra motivacional não, porque antes de qualquer coisa, o Senhor já falava isso muito cedo. Irmãos, nós precisamos entender que o propósito de Deus, quando nós erramos, Ele para, é dado, sabe, aquele pause, até a gente ir lá, bater a cabeça, sabe, achar que está certo, e de repente faz tudo, gasto que não tem, e fôlego, e vida, e saúde, e sabe, e vai, daqui a pouco a gente se arrebenta todo, literalmente quebra a cara, nosso coração entra num lugar de constrangimento, e a gente reconhece que pecou, primeiro contra o céu, depois como nosso Pai. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que nem tudo que aconteceu na minha e na sua vida no passado, sabe, não pode ser usado pelo Senhor para transformar mais e mais vida, mas depende de você. Não conte a história do seu fracasso como fazendo um filme de Hollywood, ou o Rambo, sabe, o Rocky Balboa. É porque eu apanhei, o importante não é como apanha, é quanto dura, e sabe, daqui a pouco você faz uma história bonita do seu passado, onde Deus não queria que você vivesse assim. É melhor você dizer assim, olha, eu errei, eu não precisava passar por isso, eu não precisava fazer isso, não precisava ser desse jeito. Sabe por quê, irmãos? A palavra do Senhor diz que Deus não suporta um coração quebrantado e contrito. Sabe, o Velho Testamento, as pessoas quando erravam, elas se vestiam de pano de saco, lembra? Rasgavam suas vestes, jogavam isso. É lógico que você não vai fazer isso hoje, mas é assim. Se você fala 10 coisas, pelo menos entenda que 9 é misericórdia de Deus na sua vida. Comece a entender que tudo que você tem vivido hoje, só tem vivido pela misericórdia do Senhor na sua vida. E é isso que nós temos que ter. A alegria de saber que, sabe, faz parte do processo de cura. E o último ponto que eu acho interessante, um coração grato não esconde, ele propaga a bênção recebida. Quantos de nós somos abençoados? Eu não estou dizendo de você postar, coisas que, como diz a história assim, o que o coração, como é que o ditado diz? O que os olhos não vê, o coração não sente. Não tem um ditado que fala assim? Não é sobre isso. Eu estou falando para uma igreja madura, para um povo que entende o que eu estou falando. É aquilo que louva o nome do Senhor. É aquilo que exalta o nome do Senhor. Isso faz diferença na vida do cristão. Segundo texto, lá em Marcos capítulo 5, do 18 ao 20. Outro texto, eu estou procurando ser bem específico em assuntos que a igreja já conhece, para que você possa entender o que está dentro do nosso coração. Marcos 5, do 18 ao 20. Marcos capítulo 5, do versículo 18 ao 20, diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Versículo 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Essa passagem é muito conhecida. O jovem de Gadara, que a Bíblia diz nos versículos anteriores, todo mundo tinha um certo medo, porque de noite ele passava nos túmulos cantando, gritava, ruivava. Ele estava totalmente possesso pelo inimigo. E a palavra do Senhor diz que Jesus então deu uma ordem para eles, para que esse espírito se jogasse naqueles porcos, entrasse nos porcos e eles se jogassem então penhasco abaixo. Mas não é sobre esse momento que eu quero falar. Eu quero falar depois do encontro com Jesus.
Esse jovem então foi tão agradecido por aquilo que tinha acontecido na sua vida. Ele ficou tão grato por tudo aquilo que o Senhor fez, por essa libertação. Diga assim comigo, libertação. Que ele queria acompanhar Jesus a todo custo. E sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Quem tem um encontro com Ele, Jesus, nunca mais anda sem Ele. Meu irmão, se você é grato pelo encontro com Jesus, eu não sei você, mas eu não consigo mais andar sem Jesus. Eu não sei nem o que fazer sem Ele, porque Ele é tudo. Ele é tudo. Se nós temos alguma chance em alguma coisa, meu irmão, de eternidade, é Cristo em nós. Porque se não for assim, de nada adianta. E esse jovem, ele foi liberto. E o que ele queria era, sair desse ambiente onde ele era visto com os olhos ruins, onde ele tinha, provado situações ruins. Imagina, todo mundo o conheceu desde pequeno como um endemoniado, como alguém que não tinha palavra, e de repente hoje ele encontrou Jesus, e Jesus deu uma palavra para ele, então tudo mudou na vida desse homem. Imagina você que tem uma dor de cabeça, ou que tinha uma dor de cabeça, seja qual for o problema, você é curado naquele momento, você quer estar perto de quem te curou, sim ou não? Se você vivia uns problemas, qualquer dificuldade, alguém te ajudou, você não olha para aquela pessoa e diga assim: nossa, essa pessoa é maravilhosa, eu quero estar perto dela. Imagina Jesus que me tirou e tirou você do lamaçal do pecado. A Bíblia diz que Ele nos tirou de um charco de lodo e pôs os nossos pés sobre a rocha. Ele nos deu vida. Balança a pessoa do seu lado: Jesus te deu vida ou não deu? Seja grato por isso. E nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos parar de falar de placa, nós precisamos parar de falar de título, nós precisamos parar, entrar e viver, aquela questão de vida na vida. Esfrega a pessoa do seu lado e diga assim: ó, você precisa sentir o meu cheiro, eu preciso saber onde você está. Nós somos igreja ou não somos? Nós não somos um grupo social que se reúne todo domingo e toda quinta-feira. Nós temos que sim preocupar uns com os outros, ser corpo, ser igreja, saber o que está acontecendo. Isso, irmãos, precisa ser feito com toda a sabedoria no Senhor. Uma coisa que me chamou a atenção foi a ordem que Jesus deu para ele. Não, faz assim para a pessoa do seu lado: não é fora que se começa a libertação. Diga assim: não é fora que começa, é dentro. Jesus disse assim: não, você não vai me seguir. Volte para sua casa e fale primeiro para eles. Tem muita gente que quer ser grato só para mostrar para os outros. E quem está dentro de casa, que conhece o seu cheiro, sabe quem você é, entende o que está acontecendo, você esquece. Irmãos, aqui é um grande problema em todos os níveis. A gente precisa parar e entender que o Senhor, Ele se move e Ele nos vê. Diga assim comigo: de dentro para fora. Está todo mundo muito bonito, está tudo certo, mas aqui Ele diz assim, ó, Jesus não permitiu, versículo 19, mas disse: vá para casa, vá para a sua família e anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Eu estou falando para pessoas hoje que precisam recalcular a rota, de realmente mostrar o que é gratidão. O primeiro lugar onde você tem que ser grato é no meio dos seus. Porque se tem pessoas que conhecem quem você é, balança a pessoa do seu lado, você está com alguém aí, diz assim: você me conhece, né? Você sabe quem eu sou, né? Porque ser grato lá fora, irmãos, é muito bom, é tranquilo, é lindo, é maravilhoso. Nossa, como é legal estar perto daquela pessoa. Mas dentro de casa que se conta, é dentro de casa que se fala, porque é dentro de casa que verdadeiramente a gratidão de quem você é em Cristo vale a pena. Eu sempre digo uma coisa: que sentido tem alguém ser pastor de uma multidão de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas? Já pensou que triste chegar lá no céu e cadê tua esposa, cadê teus filhos? Qual é o sentido? Qual é o sentido? Qual é o sentido?
Nenhum. Diga assim: Senhor, tenha misericórdia de nós. E o que mais Jesus disse para esse rapaz foi o seguinte: viva e fale o que aconteceu na sua vida. Nós precisamos, irmãos. Paulo diz que nós somos uma carta escrita não com sangue, aliás, não com tinta, mas com sangue. E essa carta é lida por todos. Quem crê assim, diga amém. Você é uma carta. As pessoas estão vendo a sua vida. As pessoas estão vendo quem é você. As pessoas sabem quem é você. Não deixa perder o foco desse ambiente. E por último, Marcos capítulo 10, do 46 ao 52. Diz assim a palavra do Senhor: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Até os 52. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego e disse-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Versículo 52. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Quantos Bartimeus temos aqui nessa noite? Que decidiram a seguir a Ele e caminhar a partir desse encontro. Olha, o texto fala: a vida passa a ter mais sentido, sim ou não, quando você entende gratidão, irmão. Hoje de manhã a Márcia falou uma coisa do Douglas Gonçalves, que tudo aquilo que você agradece, cresce. Vamos dizer de novo: tudo aquilo que eu agradeço, cresce. A palavra do Senhor diz que da nossa boca, ou dentro de nós, perdão, corre um rio de água viva. Quem crê assim, diga amém. Não pode sair palavras contrárias da nossa boca. Da mesma fonte não pode sair água amarga, nem tampouco água doce. Tem que ser uma coisa ou outra, porque as duas coisas deixam a água amarga. Eu não sei o que tem vivido, o que você tem passado, como tem passado, mas eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, quando você é grato, a vida passa a ter mais sentido. Quando você começa a abrir a boca e agradecer por tudo que você já tem, Deus vai te dar aquilo que você nem imagina. Um dos versículos que permeia a nossa família é Salmo 37:4. Agrada-te do Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. Assim é a vida de quem anda em gratidão. Para terminar, sem Jesus, meu irmão, não há caminho. Uma pessoa ingrata, ela é cega, ela não consegue ver nada. Mas Jesus, quando entra em ação, os seus olhos se abrem e você passa a viver de uma maneira em que você não quer largar mais Ele. Quantos aqui querem nessa noite dizer assim: Senhor, eu quero andar contigo? Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus.